Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quero fazer menção de um texto. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. No Evangelho de Jesus Cristo que escreveu Lucas, capítulo 24, apenas o versículo 49. Lucas capítulo 24, versículo 49, que diz: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revertido de poder. Bendito e soberano Pai, obrigado por este momento poderoso que o Senhor nos dá para estarmos na Tua presença, Senhor, aprendendo com o Teu Espírito. Continua assim conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que bênção estarmos nesta noite para aprendermos a palavra do Senhor. Prometo que vou ser breve, pois ainda vai acontecer a cerimônia, a entrega dos certificados dos irmãos que estão concluindo o curso básico em teologia. Eu quero parabenizá-lo, todos os alunos que neste período se esforçaram para concluir essa etapa. Parabenizo a irmã Dalva, Não sei se vou ter outra oportunidade após, mas já quero parabenizá-la, ela como coordenadora desse curso. É bom aprender da palavra do Senhor nosso Deus. Eu lembro que quando em 2006, quando eu prestei vestibular para teologia, e das primeiras amizades que eu fiz foi um aluno de Imperatriz do Maranhão, ali em Belém, no Cefet, que agora é a IEPA, e eu perguntei a ele me disse que ele saía de Imperatriz para fazer a faculdade em Belém. E eu admirava pela coragem, Então, hoje, temos uma facilidade bem maior, e como agora, esse curso que vem presentear aqui a igreja em Bom Jesus do Tocantins. E eu digo aos irmãos que ainda não graduaram, não fizeram o curso básico em teologia, é muito bom. A gente pretende dar continuidade, viu? Ali em Tailândia, eu fazia parte de um corpo docente, de um curso teológico, eu lecionava uma das matérias, e devido à logística, semana passada o professor me ligou, perguntando mas não tinha como, disse para ir, ficar difícil. Mas a gente pretende ajudar da forma mais viável possível para que os irmãos continuem a estudar a palavra de Deus. Quero trazer aqui uma temática muito propícia ao evento de hoje: graça e conhecimento. Graça e conhecimento são dois pilares cruciais para a existência da igreja. Lucas, que escreveu este evangelho, Dr. Lucas, escreve este evangelho, e dentro deste texto há um aprendizado vasto para nós que servimos ao Senhor nosso Deus, visto que Jesus, quando a igreja estava em andamento ali no primeiro século, Jesus então estava instruindo os discípulos, ensinando os discípulos como eles deviam se proceder. Jesus disse: olha, será necessário que eu entregue a minha vida, mas não esqueçam que ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Jesus ensinou a todos aqueles que estavam com ele muito bem este assunto. E interessante que Jesus morreu, ressuscitou, e ele encontrou com os discípulos. E quando nós chegamos lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, de autoria também de Lucas, nós vamos entender que Jesus ele diz assim aos que ali estão: permaneçam aqui em Jerusalém,
permaneçam aqui em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E vamos entender muito bem que aquele colegiado, eles tinham uma experiência muito grande, que se diga em prática. Jesus tratou de ensinar e os olhos do discípulo viram grandes milagres. Prodígios e maravilhas eles puderam enxergar, de forma ocular presenciaram. E Jesus disse: é necessário um revestimento de poder. E nós entendemos que Jesus, ele está trazendo aos discípulos que somente a informação, ou a formação que eles adquiriram, mesmo tendo com Jesus, não era suficiente para a resistência do Evangelho. Aleluia! E muito bem, nós vamos entender que no dia de Pentecostes, eles permaneceram e ouviram o conselho de Jesus e ficaram ali esperando, até que do alto fossem revestidos de poder. E eles estavam reunidos no cenáculo, 120 crentes estavam lá reunidos. E no momento que eles adoravam ao Senhor e invocavam o nome de Cristo, a Bíblia diz que entrou um vento impetuoso naquele lugar. E as pessoas que estavam lá dentro puderam sentir algo extraordinário e sobrenatural. E as pessoas que estavam do lado de fora, que estavam à distância, diziam um ao outro: o que está acontecendo? Porque a hora do dia ainda é cedo e essas pessoas já estão embriagadas. Aleluia! Marcou-se como o dia de Pentecostes. Aleluia! O revestimento de poder. Agora visita a igreja do Senhor. E veio para ficar com a igreja do Senhor na terra. Resultado deste revestimento de poder. A primeira mensagem ministrada por um dos pregadores. Pedro ministra a palavra do Senhor. Com ousadia, fala deste Jesus que morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Lucas escreve que como resultado desta mensagem, desta pregação, 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus Cristo, fazendo entender que é necessário a graça, é necessário o conhecimento, aleluia, para o sucesso da obra do Senhor nosso Deus. Segunda mensagem que foi ministrada: 5.000 almas aceitaram a Jesus como Salvador. A igreja que outrora esperava o revestimento de poder tinha um número de 120 crentes, mas agora, depois que recebe a visita dos céus, ela é uma igreja fortalecida, ela é uma igreja poderosa, porque ela prega, mas quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Quer ser forte? Quer ganhar as batalhas? Aleluia! Dê lugar ao Espírito Santo de Deus. Aleluia! Se esforce, pesquise, adquira conhecimento, mas não esqueça que a graça tem que estar junto, que o Espírito tem que estar junto, aleluia, que o Espírito tem que acompanhar, aleluia. E isso impactou aquela igreja do
primeiro século, e as pessoas não estavam entendendo, mas era o Espírito Santo que movia a igreja. O Espírito Santo estava à frente da igreja, e quando havia uma dúvida na liderança da igreja, eles oravam, e por que não lembrar que uma certa feita, Barnabé e Paulo foram separados por ordem do Espírito Santo de Deus. A igreja de Jesus na terra, ela é administrada por homem, mas é guiada pelo Espírito Santo. A igreja de Cristo, ela é guiada pelo Espírito Santo. E Ele não frustra ninguém, Ele não envergonha ninguém, aleluia. Dê lugar nesta noite ao Espírito Santo de Deus. Não se acomode com as ameaças deste mundo. Não se acomode com o secularismo, aleluia. Mas dê lugar ao Espírito Santo de Deus. Ele vai te dar resistência. Ele vai entrar contigo na cova do leão, dos leões. E os leões, ainda que estejam com fome, aleluia, mas não vão ter força para abrir a boca para te tragar, aleluia. Dê lugar ao Espírito Santo, aleluia, porque você vai ser jogado na fornalha, aquecida 7 vezes mais, mas Ele vai estar contigo, Ele vai te acompanhar, aleluia. Quem te jogou na fornalha não vai ver 3, mas vai ver 4, e um semelhante ao Filho dos Deuses. Aleluia. Igreja movida e guiada pelo Espírito Santo, graça e conhecimento, aleluia, tem que fazer parte da igreja do Senhor. Graça e conhecimento tem que estar em dia em nossa vida. Escola bíblica dominical, culto de ensino, aleluia, tem que estar em dia na vida de um crente que quer morar no céu. Bendito seja o nome do Senhor. Ou pelo contrário, quando a igreja se acomoda, as perseguições elas adentram, aleluia,